Dando sequência à semana especial aqui no canal em comemoração aos 118 anos do Galo, chegou a hora de falarmos do primeiro título da história do Galo. Vamos falar um pouco da história do primeiro troféu conquistado pelo Galo no longínquo ano de 1914. Fazem 112 anos do primeiro título da história do Clube Atlético Mineiro. Tudo isso em mais um vídeo aqui no canal. Em 1914, o futebol ainda era amador, ainda não existia profissionalismo, que só foi acontecer nos anos 30. E até 1914 não havia tido nenhuma competição entre clubes, havia tido apenas amistosos. E o Atlético participava de amistosos com certa frequência, mas um torneio realmente nunca havia acontecido em Belo Horizonte. E esse, até onde a gente sabe, é o primeiro registro de torneio em Minas Gerais. A Taça Bueno Brandão, em 1914. Ela recebeu esse nome em homenagem ao governador da época, Júlio Bueno Brandão. E foi uma competição jogada por Atlético, Iali e América. O Iali que posteriormente viraria o Cruzeiro, entre aspas, mas foram essas três equipes que jogaram a primeira competição da história de Belo Horizonte. A competição teria um formato bem simples. As equipes se enfrentariam duas vezes, em uma espécie de pontos corridos. E quem somasse mais pontos se sagraria campeão do primeiro título da história de Belo Horizonte. E quem foi o responsável pela estreia da competição foi o Galo. No dia 5 de julho de 1914, o Galo enfrentaria o Iali, no Campo do Prado, e venceria 2-0 com gols de Meireles e Afonso Coutinho. Na semana seguinte, no dia 12 de julho, o Galo enfrentaria o América e venceria com tranquilidade, 4-0 para o Galo, com Meireles, Paulo Dias e Matos fazendo 2 gols, fazendo os gols da goleada. O Galo chegava a 4 pontos. Na época, a vitória valia apenas 2 pontos e largava com boa vantagem para se sagrar campeão da sua primeira taça. Depois das 2 vitórias do Galo, o Iali enfrentou o América e venceu com tranquilidade, 3-0. Depois, os dois se enfrentaram. O Iali precisava vencer para ter alguma chance de título, mas o empate em 0-0 prevaleceu e com esse resultado o Atlético se sagrou campeão do torneio. Depois, o Atlético ainda enfrentaria o América e venceria por 1-0, com de novo Meireles sendo o artilheiro da partida. Depois, no último jogo do campeonato, o Iali enfrentou o América e venceu por 3-2, para confirmar de maneira matemática o seu vice-campeonato. Depois das 4 partidas, o Galo era campeão de maneira invicta e sem sofrer gols. E na entrega da taça foi marcado um amistoso, onde o Atlético enfrentaria um combinado de Iali e América, para ver se essas duas equipes juntas conseguiam fazer frente ao Galo, mas não conseguiram. 2-0 para o Galo com 2 de Meireles. O Meireles foi o primeiro grande artilheiro da história do Galo, ele tem 38 gols com a nossa camisa, foi um grande artilheiro do começo dos anos 1910. Obviamente o futebol não era profissional na época, então não tinha tanto jogo, não tinha tanto campeonato. Depois, em 1915, seria realizado o primeiro Campeonato Mineiro, que obviamente seria vencido pelo Atlético. Pode ser tema para um futuro vídeo aqui do canal. Deixem nos comentários se vocês gostariam de um vídeo sobre o primeiro Campeonato Mineiro da história. Tá aparecendo aí na sua tela a classificação final do primeiro título da história do Galo, a Taça Bueno Brandão, em 1914. O Galo fechou com 7 pontos, o Iali com 5 pontos e o América fechou com nenhum ponto. Lembrando, destacando de novo que na época a vitória valia 2 pontos. E essa é a história do primeiro título da história do Galo. Depois viriam tantos outros. Em 1915, o primeiro título mineiro. Em 1937, o primeiro título nacional. Em 1992, o primeiro título internacional. Dentre tantos outros que o Galo conquistou nos seus 118 anos de história. Essa é a história da Taça Bueno Brandão. O primeiro título da história do Galo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não conhecia essa história, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, sua crítica construtiva. O que você acha desse título, de qual é o título mais marcante da história do Galo, na sua opinião. Deixa aí embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos. Se tiver a opção, hype o vídeo, por favor. Um forte abraço, tamo junto, aqui é Galo.